Você já ouviu o som de passos, mesmo estando completamente sozinho? Muitos dos guardas da Torre de Londres juram que sim, e não são passos comuns. Eles pertencem a alguém que já perdeu a cabeça, literalmente. A execução de Ana Bolena, a segunda esposa do rei Henrique VIII, marcou para sempre os corredores da torre. Ela foi decapitada em 19 de maio de 1536, acusada de adultério, incesto e traição, crimes jamais provados com clareza. Seu processo foi apressado, e sua morte, fria. Mas parece que Ana nunca deixou o local de seu último suspiro. Testemunhos atravessam os séculos. Guardas relatam ver uma figura feminina com roupas da realeza, andando com um ar de desespero e sem cabeça. Alguns visitantes desmaiaram após se depararem com a aparição nos jardins da Capela de São Pedro Advíncula, onde Ana está enterrada. Há relatos de uma mulher gritando nos corredores, e quando vão verificar, tudo está em silêncio mortal. Essa presença é constante, e muitos acreditam que Ana vaga pela torre à procura de justiça, ou de vingança. Mas Ana não é a única alma real que resiste a descansar em paz por trás dessas paredes. Outro espírito, tão poderoso quanto ela, também se manifesta, e com muito mais fúria. Os príncipes da torre, as crianças que nunca cresceram. Durante o século XV, dois príncipes, Edward V e Richard de Shrewsbury, foram levados à Torre de Londres para proteção após a morte de seu pai, o rei Eduardo IV, mas nunca mais foram vistos com vida. Eles desapareceram misteriosamente, e muitos acreditam que foram assassinados por ordem de seu tio, Ricardo III, para tomar o trono. Séculos depois, ossos de duas crianças foram encontrados enterrados sob uma escada da torre. Seriam eles? Desde então, guardas relatam ver duas crianças de mãos dadas, vestidas com roupas da época, caminhando pelas salas vazias. Algumas noites, sons de risadas infantis ecoam, seguidos de um silêncio que arrepia até os ossos. Relatos contam que as aparições surgem mais no inverno, como se o frio os atraísse ou revelasse sua dor. Um dos guardas da torre chegou a pedir transferência após uma noite em que uma das crianças tocou sua mão. Fria como gelo, mas nitidamente humana. Mas e se os gritos que ecoam nas masmorras não vierem de príncipes, mas de torturados que jamais encontraram paz? Prepare-se para conhecer os horrores escondidos nos porões da torre. A Câmara da Tortura e os Gritos Eternos. A maioria dos visitantes passa pela Torre de Londres admirando sua arquitetura e história real, mas poucos imaginam o que está abaixo de seus pés, muito abaixo, onde a luz do sol nunca entrou e onde o sofrimento ainda ressoa nas pedras. Nos porões frios da torre, funcionava uma das câmaras de tortura mais temidas da Europa medieval. O local era chamado de Wakefield Tower, onde instrumentos cruéis arrancavam confissões, reais ou forjadas, de qualquer um que ameaçasse a coroa. Entre os artefatos usados ali, alguns se destacam. The Rack, o esticador. Prisioneiros tinham os membros puxados lentamente até suas articulações se romperem. A Virgem de Ferro, um sarcófago coberto de pregos internos, onde o prisioneiro era colocado ainda vivo. O cavalete e os ganchos, para suspender vítimas nuas por horas, enquanto suas costas eram marcadas com ferro em brasa. Vítimas como Guy Fawkes, o conspirador da Gunpowder Plot, foram brutalmente torturadas aqui. Suas confissões escritas revelam uma letra cada vez mais trêmula, quase ilegível, como se a dor estivesse gravada não só em sua pele, mas em sua alma. E os ecos dessa dor nunca cessaram. Relatos contemporâneos dizem: guardas ouviram correntes arrastando sozinhas pelas escadas de pedra, em noites silenciosas. Alguns visitantes sentem dores agudas nas costas ou pulsos, sem qualquer motivo físico. Há relatos de gritos abafados, como se alguém estivesse implorando socorro. Mas os corredores estavam completamente vazios. Em 1974, um guarda noturno desmaiou após afirmar ter visto um homem nu e ensanguentado, rastejando no chão e implorando ajuda. Mas quando recobrou a consciência, não havia ninguém ali. Outro caso? Um grupo de turistas jurou ouvir um grito vindo da parede enquanto desciam uma escadaria lateral. Um dos visitantes gravou o momento. O áudio? Um sussurro em latim, que ao ser traduzido dizia: "Eu ainda estou aqui." Mas o horror não termina aqui.
E se eu te dissesse que um dos fantasmas mais violentos da torre aparece em plena luz do dia e ataca quem ousa cruzar seu caminho? No próximo segmento, você vai conhecer o espírito do carrasco sem rosto. O carrasco sem rosto. A entidade que nunca foi humana. Entre todos os fantasmas da Torre de Londres, há um que jamais teve um rosto, nem sequer um nome. Mas onde ele passa, o frio se arrasta, o ar pesa e o silêncio vira ameaça. O carrasco sem rosto não era homem, era punição encarnada. Diferente dos outros espectros que vagam pela torre, essa entidade não está ligada a uma única vítima, mas sim às execuções em si. Ele é descrito como uma figura alta, coberta por um manto escuro, que caminha lentamente pelas passagens usadas para levar prisioneiros ao cadafalso. O mais assustador? Ele nunca tem rosto. Apenas um vazio negro, como se fosse feito de sombra pura. Nos relatos mais antigos, datados do século XVIII, guardas mencionavam ter visto uma figura parada no final do corredor de execução, imóvel, mesmo quando confrontada. E sempre desaparecia quando alguém se aproximava. Mas ele deixava algo para trás. Em uma das celas mais isoladas da torre, guardas encontraram um machado cravado no chão de pedra. Nenhum dos funcionários da torre carregava aquele tipo de arma, e o corredor estava trancado por dentro. As câmeras de segurança falharam exatamente no momento da aparição. Testemunhas contam que sua presença é acompanhada de uma sensação física muito clara. Um peso no peito, seguido de calafrios intensos e, às vezes, vômito ou desmaio. E mais. Turistas relataram que suas fotos na torre, tiradas em áreas de execução, mostravam uma figura escura ao fundo, com braços longos e uma aura embaçada ao redor do rosto. Mas um caso em especial chamou a atenção da imprensa. Em 1998, uma adolescente inglesa sofreu um colapso dentro da torre, após dizer que um homem encapuzado a encarou por longos minutos, mesmo sem ter rosto. Ela caiu no chão gritando. Sua mãe, desesperada, viu apenas uma sombra fugindo pelas pedras da muralha. O que torna o carrasco sem rosto ainda mais assustador é a teoria entre paranormais de que ele não é um espírito humano. Não carrega uma alma perdida, mas sim é a manifestação viva da dor e da injustiça acumulada em séculos de sangue derramado. Um ser moldado pelo sofrimento. Um executor eterno. E dizem que se você o encontrar, ele não vem atrás de você naquele momento. Ele apenas observa, porque sua hora ainda não chegou. Mas chegará. A Torre de Londres ainda guarda muitos segredos que jamais sairão à luz. Espíritos que vivem entre nós. Entidades que sequer conhecemos. Mas essa foi apenas a primeira parada em nossa jornada pelos monumentos mais assombrados do planeta. E no próximo capítulo, prepare-se para algo ainda mais obscuro, porque vamos até a floresta de Aokigahara, no Japão, onde o silêncio é tão mortal quanto os espíritos que ali residem. Inscreva-se agora no canal Sombras do Passado, ative o sininho e não perca o próximo vídeo que estreia em breve. E agora eu quero saber, você teria coragem de passar uma noite sozinho na Torre de Londres? Deixe sua resposta nos comentários. Eu estarei lendo, de algum lugar no escuro.